Todos sejam muito bem-vindos. E o nosso tema de hoje são as mentiras e justificativas que paralisam a nossa vida e que muitas vezes nós nem percebemos que é uma mentira, que é uma justificativa, de tão natural que isso é para nós. Nós achamos que isso é uma verdade. Então vamos aprofundar esse tema hoje. Enquanto isso, eu convido vocês a irem convidando aí as pessoas que podem receber desse conteúdo para estarem online com nós, participando aqui. E para quem ainda não me conhece, eu sou Lilian Kias, terapeuta e mentora, e estou aqui para auxiliar vocês a descobrirem esse poder grandioso que está adormecido aí dentro de vocês, desbloqueando essas limitações da mente, do emocional, do corpo físico, energético. Então sejam muito bem-vindos nessa noite. E quais são as mentiras e as justificativas que nós estamos contando para nós dia após dia e que estão nos paralisando, que estão nos impedindo de criar a vida que nós desejamos? Aquelas metas, aqueles objetivos que nós colocamos e que quando nós vamos ver passaram-se 6 meses, passou 1 ano, passaram 2 anos e nós não concluímos. E aí nós não entendemos o porquê, ou porque eu tô sempre preso na mesma desculpa, sempre rodando na mesma desculpa. Então, uma das primeiríssimas que eu vou trazer é para quem aí é pai, é mãe, os pais que usam os filhos como justificativa para não fazerem algo, para não cuidar de si, para não fazer algo por si. Eu convido a parar imediatamente de fazer isso. Toda vez que você usa o seu filho como justificativa para não fazer uma escolha na sua vida, você está colocando um peso energético imenso em cima dele. E ele sente isso, porque todos nós estamos dentro de um campo vibracional. Então a gente coloca um peso enorme em cima dos filhos quando a gente usa eles como justificativa para não fazer escolhas. E um outro motivo para não fazer isso: os nossos filhos, eles não aprendem por aquilo que nós falamos, eles aprendem por aquilo que eles observam a gente fazer. Então, o que vai acontecer na vida adulta do seu filho? Ele vai ser a pessoa que cuida de todo mundo, menos dele. E eu tenho certeza que nenhum pai, nenhuma mãe deseja isso para o filho. A gente sempre deseja o melhor, sempre deseja que nos superem, que sejam felizes, que cresçam. Só que os pais fazem isso porque aprenderam desse jeito e acreditam que só existe essa forma, acreditam que estão protegendo os filhos, que estão cuidando dessa forma, quando na verdade não. Estão ensinando o filho a repetir um padrão de negar o próprio autocuidado, de não cuidar dele, de não se priorizar. E muitas vezes esse padrão vem de muitos sentimentos que estão aprisionados dentro de nós. Isso é a nossa conexão com a nossa criança interior ferida. E eu vou voltar a dizer, a gente pode ter tido pais incríveis, mas nós registramos algumas coisas, porque nem sempre nossos pais tiveram 100% do tempo ali com nós. Então, uma das primeiríssimas coisas que a gente abandona, assim, é essa justificativa dos filhos. Eu não faço por causa do meu filho, eu não me cuido por causa do meu filho, eu não me dou atenção, porque quando ele vê você transbordando, você se cuidando, com certeza ele vai ficar feliz. E você também vai estar ensinando ele a fazer isso por ele. Então, quantas mentiras, quantas justificativas nós estamos usando aí diariamente para não olhar para as nossas questões, para nos bloquear, para dizer que eu não consigo, eu não posso,
eu não dou conta. Outra mentira que nós contamos para nós é eu vou tentar. Quem vai tentar já está dizendo eu não vou fazer. Então, ok, tá tudo certo você dizer para você, eu não vou fazer, eu não tô escolhendo isso no momento. Não tô afim de fazer, tudo bem, mas seja sincero com você. Nós não temos que nos justificar para as outras pessoas, a gente não tem que dar explicação, é ser sincero com nós. É olhar para nós e dizer, eu não vou tentar, porque tentar é dizer que eu não vou fazer. E eu desejo muito mais para mim. E agora, realmente, eu não estou disposta a fazer. Ok, lá na frente talvez eu esteja. Mas quanto mais sincero nós formos com nós mesmos, mais nós vamos desbloquear essas limitações. Então, onde é que nós estamos aí nos limitando, nos paralisando e daí reclamando que nós temos dificuldade nos relacionamentos, que nós temos dificuldades financeiras, que é um saco ir para aquele trabalho. Mas o que a gente está fazendo de diferente? Que ações diferentes nós estamos fazendo? E não precisam ser ações imensas. Às vezes é parar de reclamar e começar a agradecer. Às vezes um cuidado com o corpo é tomar mais água. Ah, mas eu não consigo fazer uma atividade física. O corpo gosta de movimento. Caminha dentro de casa. Dá uma voltinha na quadra, movimenta essa energia. Quando você movimentar, já vai auxiliar com a ansiedade, já vai auxiliar a movimentar e olhar para outras coisas, para outras possibilidades. Então, que justificativas estão por trás? Quem é que nós estamos honrando através das mentiras que nós contamos para nós? A vida de quem nós estamos vivendo? Se nós olharmos direitinho para esse discurso interno, é algo que o pai ensinou, é algo que a mãe ensinou, é algo que um professor muito importante lá nas séries iniciais falava muito e que marcou nós emocionalmente. Então, toda essa mentira que eu venho contando muitas vezes de que eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Quem é que te contou isso? Alguém te falou isso em algum momento. Ah, eu não me lembro. Não importa. Para você de contar essa mentira para você. Olha para esses discursos internos. Olha para aquilo que está te paralisando e pergunta, isso é realmente verdadeiro? Isso é verdadeiro para mim? Isso é verdadeiro para as pessoas lá fora? Tudo está aqui dentro. E nós vamos negando, e negando, e negando, por medos que nós temos, por vergonhas, por culpas, por mitos muitas vezes. Nós vamos deixando de ser a contribuição que nós viemos ser, nós vamos deixando de viver a vida que nós desejamos, para que a gente possa muitas vezes ter a atenção das outras pessoas, se sentir pertencendo ao meio. O que nós não estamos dispostos a perder para ter aquilo que nós desejamos? Vou trazer um exemplo. Eu estou disposta a perder todas as mágoas que eu carrego para ter o amor que eu desejo? Estou disposta a abrir mão disso? Verdade, é o outro que nos magoa? Ou é algo que é a expectativa, é a projeção que eu criei em relação ao outro que gerou essa mágoa? Nunca é sobre o externo, é sempre sobre o que está aqui dentro. E o outro, ele é um presente para nós, para mostrar os nossos caminhos de cura. O outro, ele é um presente para nós, para nos mostrar em que lugar está doendo aqui, para que eu possa olhar para isso. Então, o quanto eu ainda estou nesse espaço, de novo, da criança interior ferida. Porque o adulto, ele vai para a vida, ele encara. Quando a gente está reclamando, está esperando ganhar alguma coisa, está esperando que alguém mude, nós estamos na criança interior ferida.
E todos nós temos uma em algum nível. Só que o adulto, ele assume a responsabilidade, a parte que é dele, não a dos outros, a parte dele. E dele vai ser verdadeiro com ele, por mais doloroso que isso possa ser, e ele vai lá fazer o que se requer, ele vai para a ação da mudança. E a ação da mudança pode ser começar a destruir, descriar esse mundaréu de mentira, de justificativa, de desculpa que a gente dá todo dia. Se alguém acompanhou aí os stories, eu já vinha percebendo o meu corpo, fazendo um pedido. Eu nunca fui adepta de banhos quentes. E eu vinha tomando banhos cada vez mais quentes e mais quentes e mais quentes. Isso não é bacana para minha pele. Isso não tava... Eu ficava 40 minutos tentando me recuperar porque eu me relaxava demais. E não estava sendo bacana, não estava alinhado com os meus objetivos. E no primeiro dia que eu fui fazer, a minha mente disse... Para quê? Tu esperou até agora. Faz amanhã. Não, não é amanhã. É hoje. Porque eu escolhi um objetivo. E eu sei que isso vai criar mais para mim. E tá tudo certo se eu não tivesse feito também. Mas o quanto a gente vai se dando pequenas desculpas para não ir fazer uma atividade física. Quantas vezes eu dei essa desculpa? Mas quando eu quis, eu saí na chuva para fazer. Eu esqueço. Essa é outra justificativa e outra desculpa que eu escuto muito. Eu esqueço. Verdade, você esquece de você. O quanto você é importante na sua vida. Quanto nós não formos importantes na nossa vida, a gente vai ficar esperando lá fora e cobrando e criando expectativa e pedindo o olhar das outras pessoas. Isso não vai chegar se nem eu me reconheço, se nem eu tô transbordando quem eu sou. E essa é outra mentira, eu esqueço. Existe agenda no celular, existe agenda no computador, existe lembrete, tem tecnologia aí à vontade. E quando não tiver tecnologia, tem papel e caneta ainda. É escrever num papel e colar na parede, porque aquilo que nós realmente desejamos, a gente não esquece. Pode ser aquele evento grandioso que vai ter daqui a 3 anos e eu desejo ir. Eu vou ficar cada dia esperando, me preparando para aquilo. Então, quando eu digo eu esqueço, eu estou dizendo que eu esqueço de mim e que não é importante para mim. Isso é outra mentira e outra justificativa. E eu tô dia após dia, mês após mês, dizendo que as coisas não acontecem na minha vida. Mas o que eu estou fazendo para mudar isso? O que eu estou fazendo para gerar a mudança? Eu fui fazer um curso para ter um aprendizado novo, mas curso não é coisa que a gente faz e joga uma apostila na gaveta. Aí ele não serve para nada. Curso é aquilo que a gente faz e a gente lê, relê, reestuda a apostila, pratica. Olha de que forma eu vou colocar isso em prática, de que forma eu vou trazer isso como contribuição para outras pessoas. E daí ele se torna um investimento para nós. De que forma isso pode transformar a minha vida. Eu vou fazer uma terapia para que eu possa olhar para essas coisas que estão doendo aqui dentro e me incomodando. Eu vou começar a olhar para o meu corpo e ver qual é a necessidade dele. Talvez eu realmente não esteja dando água, talvez ele esteja precisando de uma atividade física, uma massagem. Uma massagem movimenta energia no corpo, uma massagem nos relaxa, uma massagem é uma forma de carinho, de cuidado com o nosso corpo. Quando a gente está cuidando do nosso corpo, ele vai ter mais energia, ele vai ter mais disposição, mais ânimo, ele vai querer fazer muito mais por nós. Tá desanimado, tá cansado? Olha aí por que você tá carregando. É um monte de burburinho mental, são várias emoções que não estão sendo processadas, é um corpo que não está sendo movimentado. Tudo isso é um conjunto.
Só que o que a gente faz, a gente passou muitas vezes anos e anos e anos sem movimentar nada disso. E daí a primeira pergunta que a gente faz é: quanto tempo vai levar? A vida toda. Porque se nós quisermos estar sempre crescendo, estar sempre evoluindo, sempre estar dando um passo a mais, é a vida toda. Isso é o processo de autoconhecimento. Desfruta a jornada. Não vai para a jornada do sacrifício. Que esse é um dos motivos que a gente pergunta quanto tempo vai levar. Porque eu vou para a jornada do sacrifício. Eu vou me livrar de tudo isso aqui e daí a minha vida vai mudar. E não é esse o caminho. Isso é parte de nós. Isso foi parte de nós até aqui. É ressignificar, é acolher, é se conhecer, é se amar da forma que nós somos. E aí é um passinho por dia, é uma construção. Aí o que eu faço? Eu começo com a justificativa, com a desculpa de que vai levar tempo. Então amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço. Já passou 1, 2 dias, 1 ano, 2 anos. Aí eu, que estava super preocupada de quanto tempo ia levar, já podia ter feito uma baita de uma mudança em 2 anos se eu tivesse começado, dado um passinho por dia. E o quanto essas paralisações na nossa vida estão presos nesses pequenos movimentos. Eu não sei o suficiente. Não, eu recém fiz esse curso. Eu não posso criar um produto novo, não posso fazer um atendimento, não vou lá no meu chefe dizer que eu tenho esse conhecimento novo, porque eu recém fiz, eu não sei. Tem gente que sabe mais do que eu. Vamos sair das comparações. Porque nós que temos essa ideia de perfeição, de certo a gente deve ter gravado, é que a gente esqueceu, né, do nascimento, dos primeiros anos de vida. Quem é aí que nasceu? Caminhando, falando, comendo sozinho, escrevendo, lendo. Eu não conheço ninguém. E eu já tive essa ideia de que tudo tinha que ser perfeito. E isso é uma forma gigantesca de nos paralisar e de não colocar nossa contribuição no mundo. E se a nossa contribuição for o que vai fazer aquilo que a gente está negando, aquilo que a gente está paralisando, for o convite para que outras pessoas mudem. Se as pessoas, ao olharem para a nossa mudança, elas disserem: uau, é possível. Se tiver uma pessoa que sofre lá com uma ansiedade muito profunda, daqui a pouco alguém que está num processo de tristeza, num luto, ela vê que, olha ali, tem pessoas próximas a mim que elas estão mudando. Nem que seja de curioso, eu vou lá dar uma olhadinha e vou perguntar para ela o que ela está fazendo. Eu vou tentar também. Não, eu estou cuidando dos meus pensamentos, estou olhando para os meus sentimentos, estou me movimentando um pouco mais. Eu sempre dizia que eu não era capaz, e daí eu comecei a tentar. Eu tinha medo, mas eu ia lá e tentava mesmo assim. Eu achava que eu não ia dar conta, mas daí eu deixava aquele burburinho na minha cabeça dizendo que eu não ia dar conta, e eu ia lá e tentava mesmo assim. E daí eu comecei a passar por um processo de mudança. É isso que tu tá vendo que eu mudei. E às vezes a gente tá com tanta força, com tanto foco, com tanta energia para salvar a vida dos outros, que nós temos esse movimento de salvar os outros, de ajudar os outros, de mudar os outros. E não estamos fazendo esse processo aqui dentro, que quando fizer aqui, vira um convite para as pessoas ao redor, vira um convite para as pessoas lá fora. E não importa o que a gente faça.
Ai, mas eu não sou terapeuta, eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não trabalho nessas áreas, eu não sou um treinador físico. Não importa o que a gente venda, o que a gente produza, tudo é contribuição. Reconhece o teu valor. Às vezes é um bom dia na rua, é uma palavra que a gente para falar para a pessoa e diz: ok, eu entendo o teu medo, mas vai com medo, vai que tu vai ver. Vai uma, vai duas, vai três, tu vai olhar para trás e vai pensar: uau, eu tinha medo disso. E não é invalidar os nossos medos, não é invalidar os nossos sentimentos, é o contrário. É não deixar que eles nos dominem. Ok, eu tô te vendo, mas eu vou tentar, eu vou me arriscar, eu vou fazer algo diferente. Eu vou ser um convite diferente para as pessoas hoje. E vamos perguntar de novo, quantas justificativas, quantas mentiras, quantas desculpas nós estamos usando para paralisar as nossas vidas? Eu tenho uma baita de uma facilidade de escrita, mas quem sou eu para dar 21 dicas sobre mudança corporal para alguém? Tenta. Você já fez na sua vida. Você já conhece o caminho. E será que não tem uma pessoa que está procurando isso? Daqui a pouco tu lança lá, nenhuma vem. Daqui a pouco aparece uma, aparece outra, aparece outra. As pessoas não ficaram sabendo ainda, elas começam a se comunicar. E, gente, não é pelo valor que isso agrega, não é pelo valor financeiro, pelo dinheiro, é por quanta contribuição, por quanta vida eu tenho pulsando aqui, por quanto posso desfrutar, ter prazer naquilo que eu faço, e eu tô abrindo mão disso. Eu tô vivendo, empurrando com a barriga um dia depois do outro, eu tô fazendo uma coisa que eu não suporto fazer. Eu vou para lá infeliz. Eu muitas vezes sou grosseira com alguém, aí eu sou grosseira porque eu tô infeliz, aí depois eu fico me culpando e me penitenciando porque eu fui grosseira, e daí eu fico nesse ciclo de repetição, porque eu tô mentindo para mim, eu tô insistindo em algo que eu não gosto. E a mudança não precisa ser brusca, vou jogar isso aqui pro alto e vou começar outra coisa. Começa a experimentar no seu horário livre outras coisas. Começa nesse lugar que você está hoje. Ok, não é onde eu gostaria, mas eu vou começar a ser grata por isso. Esse lugar está me entregando algo, eu estou entregando algo para ele. Está sendo contribuição. É sair desses padrões de repetição. E como eu disse lá no início, vamos começar a libertar os nossos filhos disso. Quando a gente tira o filho, para de usar ele como justificativa para não cuidar de nós, para não investir em nós, para não ter um momento para nós. Nós estamos ensinando que ele é importante também. E que ele, quando ele crescer, ele pode cuidar dele também. Só que a gente aprendeu diferente. Que proteger, que cuidar é se anular. E daí ele repete o padrão. Então vamos nos libertar e libertar eles também desse fardo e desse peso, para que eles possam experienciar e viver a verdade e a realidade deles, que não precisa ser igual à nossa. Que outras mentiras e justificativas rolam por aí? Já começou a aparecer aquele monte de desbloqueio? Que às vezes quando a gente está conversando já começa a flutuar. Uau, eu não tinha percebido que tal coisa é uma justificativa. Nossa, eu não tinha percebido que eu estou realmente
empurrando, que as coisas que eu desejo conquistar não estão acontecendo, porque eu tô toda hora deixando para depois, porque hoje eu tô cansada, porque, vamos lá, porque eu tenho vergonha. Vergonha é uma das coisas que mais nos paralisam. Vergonha do quê? Se nós pararmos para olhar para essa vergonha, tem algo profundo por baixo dela para ser desbloqueado. Peguem a dica aí. Não tem mudança sem ação. A hora que a gente começa a movimentar novas ações, novos comportamentos, novas atitudes, vai começar a gerar mudança. Nossa vida vai ficar desconfortável. E é aí que vai gerar mudança, porque na zona de conforto não tem crescimento e não tem mudança. Então, quando a gente começar a movimentar uma nova energia, quando nós começarmos a fazer novas escolhas, quando a gente começar a ter novos comportamentos, a mudança vai começar. Mas a gente também precisa eliminar as crenças que estão alimentando o padrão antigo. E nós também precisamos olhar para o emocional que está gerando esse padrão antigo. Senão a gente vai viver nessa gangorra de ficar entre um e outro, Tem que limpar o antigo para inserir o novo. Mas se a gente começar a movimentar o novo, as emoções e as crenças em relação ao antigo vão começar a vir, a fluir. Por isso que é tão importante, volto a frisar, que a gente faça isso num espaço seguro, que a gente tenha um acompanhamento, porque nós vamos entrar em negação, nós vamos entrar em resistência, porque a nossa mente ela vai se proteger dessa forma. Nós vamos entrar em fuga para não olhar para aquilo. E cada um tem o seu sistema de fuga, de negação, de resistência. E daí alguém de fora consegue entrar com ferramentas para quebrar isso, para ir auxiliando a retirar essas barreiras, para que a gente consiga olhar para aquilo que a nossa mente está dizendo, bota aí umas cortininhas que nós não vamos olhar para isso aí não. Onde é que nós queremos chegar? Primeiro ponto, se todo dia a gente tem uma meta diferente, já vamos começar a olhar para o nosso merecimento. Nós nascemos merecedores. Nós somos filhos do Criador. O que nos impede de reconhecer o nosso merecimento é esse mundaréu de crença que foi inserido em nós. Não só pelos nossos pais, mas pela sociedade. Então, se nós aí não estamos nem conseguindo definir onde nós desejamos chegar, nós estamos muito desconectados de nós. E muito disso vem porque nós não acreditamos que nós somos capazes, porque nós acreditamos lá no fundo que nós não merecemos. A gente acredita que está tirando de alguém quando conquista algo. E isso não é verdade. O universo é abundante. E ele está doido para nos entregar cada vez mais. Mas enquanto nós não estivermos dispostos a olhar para a realidade como ela realmente é, nos desapegar desses padrões, nos desapegar desse monte de proteção, quando a gente não estiver disposto a olhar para essa criança que está aí dentro e nós deixarmos ela dominar a nossa vida, não tem mudança. E daí a gente vai ser o eterno reclamão. Porque quanto mais fundo a gente está na criança, mais nós nos vitimamos, mais nós reclamamos. E esse poder está na nossa mão.
o poder de ocupar o nosso lugar, o poder de nos posicionar, de colocar limites, e eles começam em nós. Quando a gente para de contar esse monte de coisinha aí para nos parar. E o que mais é possível que nós nem sequer imaginamos. Quantas vezes eu me peguei estudando e sem reconhecer toda a entrega que eu tinha. E não agora como terapeuta, antes, muito antes. Eu trabalhava na área financeira, eu gerava resultados. E gerava resultados financeiros. E eu não conseguia dizer, olha só, meu salário mais do que se paga com esses resultados. E o meu salário mais do que se pagava com os resultados que eu gerava. E eu vivia achando que eu tinha que fazer mais e mais e mais e mais para provar que eu merecia. E bastava alguém falar um pouquinho mais alto para mim que não, mesmo sabendo que se pagava com os resultados que eu gerava, e resultado em dinheiro, financeiro mesmo. Eu pensava, meu Deus, eu vou ficar quieta aqui porque eu posso ficar desempregada. Pensa a quantidade de crença, de não merecimento, de negação que existia. E tudo isso é mentira que nós contamos para nós. Mentira para não crescer. Porque como eu digo para vocês, às vezes a gente fica mentindo. Outra coisa que nós mentimos para nós, que tem medo de fracassar, a gente tem medo de ter sucesso, a gente tem medo de crescer, a gente tem medo de prosperar. Nós justificamos a nossa falta de prosperidade, seja em que área da vida for, porque fulano vai ter inveja, porque eu vou chegar na família, vão dizer para mim que eu quero me aparecer, porque eu vou chegar lá no tal grupo, eu não vou ter mais um assunto para conversar com eles, eu vou estar desconectada, porque aquela amizade que eu tenho lá de 30 anos, desde a minha adolescência, da minha infância, seja de quando for, eu vou me desconectar dela, eu não quero perder ela. Quantas? Faz um exercício aí. Pega a área da sua vida que está paralisada quando eu encerrar essa live. Se permite um tempo e começa a escrever todos os motivos pelos quais ela paralisou. Todos os motivos que você se dá todos os dias por ela estar paralisada. Aí você já vai ter uma lista de justificativa. Pega uma por uma e destrói, descria. Quantas vezes for necessário. Quem quer caminho fácil é criança. Quem não quer fazer aquilo que se requer para mudar é criança. Estou dizendo que vocês são infantilizados? Não. Estou dizendo que eu era infantilizada? Não. Estou dizendo que nós estamos presos a traumas inconscientes. Nós estamos presos a bloqueios emocionais do nosso inconsciente. E daí nós não nos empoderamos do adulto, que vai acolher essa criança, que vai dar aquele colo que ela achou que ela não recebeu, que vai dar aquele reconhecimento, aquela validação. Porque sim, lá na infância, nós precisávamos de algo que nós acreditamos que nós não tivemos, independente da gente ter tido ou não, em algum momento a gente achou que não foi atendido. Mas agora a gente não precisa mais. E é aí que tá a questão. Nós continuamos vivendo como se tivesse lá naquele momento. Mas não, a gente não tá mais lá.
Nós somos adultos, nós somos donos das nossas escolhas. Pelo que eu estou me punindo toda vez que eu me paraliso? Isso quando eu não dou um boom, conquisto o que eu desejo e destruo tudo. Então, o que está nos impedindo de sair do lugar? A vida de quem nós estamos vivendo. Isso também é uma mentira que nós contamos para nós. Nós ganhamos uma vida, a nossa. Já está de excelente tamanho cuidar dela. Com uma exceção, quem tem crianças pequenas tem uma responsabilidade. Então, quem gerou uma vida tem crianças pequenas, e criança pequena não tem 30, 40 anos, né? A gente tem essa clareza. Então, sim, criança pequena precisa ser orientada, precisa ser cuidada, existe uma responsabilidade nossa. Mas tirando isso, nós temos responsabilidade pela nossa vida. Não é por gerenciar a vida do companheiro, da companheira, do colega de trabalho, do chefe, dos pais, dos irmãos, dos primos, dos vizinhos, das celebridades, seja de quem for. Toda vez que o nosso foco está fora de nós, é uma mentira que nós contamos para nós. Então, onde está o nosso foco e a nossa energia é onde está sendo criado mais. E se o meu foco está aqui em mim, mas está em preocupação, está em justificativas, em expectativas, em projeções, eu estou sempre esperando algo que vai acontecer, eu estou sempre esperando o resultado, eu estou sempre esperando o próximo dia. E não estou vivendo hoje. Não estou desfrutando do processo. Volto a dizer, a gente vai para a jornada como se ela fosse um sacrifício. Quando, na verdade, a grande sacada é nós aprendermos a desfrutar do processo. Que mesmo os momentos dolorosos, mesmo os momentos desafiadores, eles estão nos ensinando algo. E se nós usarmos eles a nosso favor, eles podem trazer uma transformação e um crescimento muito grande na nossa vida. Então, para desfrutar dessa jornada, nós precisamos reconectar com a nossa energia feminina, que é sair do fazer, 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 fazer por fazer. Fazer porque nós aprendemos que é assim. E nós nos reconectarmos com o nosso ser, com esse feminino que é a energia que veio da mãe, da nutrição, do acolhimento, desse nosso primeiro sucesso que foi nascer, dessa proteção lá dentro do útero. E lá nós já registramos muitas emoções da nossa mãe. Então a gente poder reconectar com tudo isso. E quando nós reconectamos com o nosso ser, com essa energia de desfrutar do processo, de ter momentos de descanso, de ter momentos de cuidar de nós, o nosso fazer ele vem com significado, o nosso fazer ele vem com consciência, ele vem com foco no objetivo. E descansar também faz parte do processo. Porque quando nós estamos extremamente cansados, nós não rendemos. Nosso corpo ele também tem um limite. Ele precisa de horas de sono, ele precisa de cuidado. E quando a gente começa a conectar com o corpo e
trazer ele para as nossas criações, entender que é ele que manifesta nessa realidade aquilo que nós desejamos. Nós começamos a inserir no nosso corpo, a escutar, a perguntar para ele o que ele deseja, nós começamos a criar de uma forma completamente diferente. Então fica o meu convite aí para vocês essa semana, de olhar para tudo isso. Quantas mentiras, quantas justificativas, quantas desculpas eu estou usando para paralisar a minha vida? E o que eu posso fazer de diferente tendo consciência disso? O que eu posso ser e fazer de diferente a cada dia tendo consciência disso? Eu tenho consciência de que a mentira que eu estou contando para mim é que eu não sou capaz. Ok, eu sei que isso não é a verdade, mas eu não estou conseguindo sair disso. O que eu posso fazer? É uma terapia? É um curso? É uma mentoria? É pedir auxílio para alguém que já passou pelo processo? O que eu posso fazer aqui tendo consciência disso? Ok, eu tenho consciência disso e eu não tô afim de olhar para isso. Ok, não tem certo e errado. Só não fica se punindo, não fica se culpando, não fica agregando mais peso aí. Porque isso vai criando densidade nas células e nas moléculas. Porque que tem pessoas que passam por todo o processo terapêutico sem fazer nenhum tratamento de beleza, elas rejuvenescem. Porque tira a densidade das células e moléculas. Libera o teu corpo desse peso. Rejuvenesce de dentro para fora. Por isso que esse movimento acontece. Quem aí faz processos terapêuticos, jornadas de autoconhecimento, tira uma foto quando começa. Dá um mês, tira outra, ou 3 meses, tira outra. E percebe a diferença do semblante. Fica mais leve, porque vai tirando esse peso de cima do corpo. E o corpo, ele vai, consequentemente, produzir mais. Ele vai requerer menos tempo. A sua mente vai ter insights mais rápidos. Quando você começar a se respeitar, se permitir o descanso, se permitir tirar esses pesos, vai produzir o mesmo em menos tempo. E vale a pena toda essa correria, todo esse peso, toda essa tensão no corpo? Vamos ver um pouquinho por dia, um passo de cada vez. Não é mudar tudo numa vez só. Eu digo que o universo, ele vai tecendo. Quando eu faço perguntas de algo que eu desejo ter mais consciência, de algo que eu estou desejando mudar e estou pedindo pelas possibilidades, ele vai tecendo para mim. Ele traz uma live, ele traz um curso, ele traz uma terapia, ele traz alguém que fala sobre o assunto comigo. Daí alguém me envia um reels, às vezes até de uma brincadeira que é sobre o assunto, e ele vai tecendo, e quando eu vejo, mas ele teceu um pouquinho por dia. Por que que ele fez isso? Porque ele me ama profundamente. E daí ele foi me entregando conforme eu estava disposta a receber. Ele foi me entregando conforme eu escolhia receber. Talvez eu pudesse ter dado um salto, mas eu precisava limpar uma coisinha aqui, desbloquear outra ali, fazer outro processinho ali. E daí muda completamente. Vocês têm perguntas? Têm dúvidas?
Vou deixar um convite aqui para vocês. Quem ficou até o final, seja ao vivo ou seja gravado, quem aí acompanhou até o final, recebeu contribuição, acredita que desbloqueou, que trouxe algumas clarezas aí, que foi uma contribuição, coloca nos comentários abundância. Convido vocês a compartilharem para que mais pessoas possam ter acesso, para que mais pessoas também possam receber o conteúdo, que muitas vezes é uma contribuição para elas. E as redes, elas trabalham com algoritmos. Então, quando a gente entra e curte, comenta, vai entregar para mais pessoas. E quanta contribuição a gente pode ser dessa forma com as pessoas. Então, te convido aí, se ficou até o final, a comentar abundância. Gratidão a todos e que seja uma semana grandiosa e que vocês consigam movimentar uma energia nova aí na vida de vocês. Gratidão.